louvamos o teu nome, te bendizendo por tua graça, tua misericórdia para conosco. Pedimos, Senhor, a tua graça sobre este programa. Toma, Senhor querido, nossa igreja, a Escola Bíblica de Obreiros, que está terminando hoje. Amanhã teremos a Assembleia da Convenção. Mas te agradecemos, Senhor, por teu cuidado para conosco. Te louvo pela vida dos obreiros que tem levantado em nosso estado para a propagação do Evangelho. Pelos 100 anos, Senhor, da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor querido, pela Esteadeb, que vem durante 48 anos. Aliás, Senhor, durante 38 anos. Ensinando, Senhor, preparando obreiros para a tua seara. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado por nossos ouvintes. Obrigado por cada funcionário da Esteadeb, cada professor. Toma-os em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades e possamos vencer todos os obstáculos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós lemos o texto em Salmos, no capítulo 45, e o poeta, né, ele diz aqui, Davi, ele diz assim, aliás, filho de Corá, ele diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Então, coração ferve com palavras boas. Sinal de que o coração do poeta aqui estava regozijante na presença do Senhor. E hoje, como nós vimos falando durante cada semana, nós vamos fazer mais uma síntese de uma das nossas matérias. Você que está aí pelo YouTube nos acompanhando ao vivo, e você que está pela Rádio Nordeste, nós vamos mais uma matéria que essa matéria fecha o ciclo do que nós chamamos do curso médio em teologia. É uma matéria chamada aconselhamento bíblico, faz parte da teologia prática. Nós estudamos aqui, já vimos em aulas passadas, que a teologia é dividida em várias áreas. Existe teologia exegética, a teologia que cuida justamente de como interpretar os textos sagrados, que aí está a hermenêutica, a exegese. Existe a teologia prática, que é aquela que trata de assuntos que tem a praticidade do dia a dia, que é como o caso aqui, aconselhamento bíblico, família cristã, ética ministerial, são algumas matérias da chamada teologia prática. Temos a teologia sistemática, que são as doutrinas bíblicas da Bíblia, né? Como o que a Bíblia fala sobre a salvação, o que a Bíblia fala sobre o pecado, sobre o homem, sobre ela mesma, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre a igreja. Então, essa é a chamada teologia sistemática, ou temática, né? A teologia disposta em temas de assuntos, de doutrinas, para saber o que a Bíblia fala sobre aqueles temas. E a teologia também, a teologia bíblica, é aquela que pega a Bíblia em seus agrupamentos de livros e se estuda esses agrupamentos. Por exemplo, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, no caso do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos livros biográficos, que são os evangelhos, livro histórico, que é o livro de Atos, e as cartas paulinas e cartas gerais, ou epístolas paulinas e epístolas gerais, e o Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então, aí nós temos a chamada teologia bíblica. E assim por diante, são várias áreas que a teologia abrange para que nós possamos conhecer, no máximo possível, as doutrinas que a Bíblia, de que podemos nos auxiliar a entender a Bíblia. Né? Temos geografia bíblica, arqueologia bíblica, isso dentro do curso médio. No curso de bacharelado avança mais, dá para a filosofia da religião, você aprende idiomas como grego, hebraico, princípios só de grego e hebraico, e você vai ter também espanhol. No nosso caso, nós introduzimos o espanhol no nosso curso de teologia, porque ajuda muito para quem depois quer fazer um curso de mestrado, uma pós-graduação, que precisa consultar um livro espanhol, então, que é um idioma mais próximo do nosso. Então, a pessoa tem que aprender outros idiomas, como espanhol, inglês, às vezes alemão,
para poder pegar bibliografia estrangeira para fazer suas pesquisas. E no bacharelado tem outras matérias, como português também. Aprendemos português, que temos que falar bem. Né? É comum as pessoas falarem mal porque não aprenderam, não se ouviu. Eu tive um pastor, foi um professor meu, ele foi meu pastor e foi meu professor. Pastor Eliseu Menezes, hoje é pastor lá na Ilha do Governador, já deve estar com seus 80 e poucos anos, mas um servo de Deus muito abençoado. Ele me deu uma aula de homilética, e uma das coisas que ele me disse é o seguinte: ele falou assim, Oséias, seja você o seu primeiro ouvinte. Aprenda a se ouvir quando você fala. Porque se você está pregando e você se ouve, se você comete uma gafe, se você fala e erra na concordância do que está falando, é lógico que alguns erros podem passar aqui e acolá, mas se você se ouve, você evita cometer mais erros. Então, você corrige no momento que você estiver falando. Você não precisa dizer, errei o português, não. Só você repete a frase que você falou errado, repita corrigindo, da forma correta, e pronto. Porque, às vezes, um erro de português pode criar mal-estar para quem está ouvindo. Né? Às vezes a pessoa ouve aquele erro que já criou um mal-estar. Um dos mais comuns que as pessoas fazem é mim, usando mim. Conjugam o verbo com mim. Né? Para mim fazer, não é para mim fazer, é para eu fazer. O mim não conjuga verbo. Né? Então, isto é para mim. Aí tudo bem. Terminei a frase, isso é para mim. Agora, quando eu ponho um verbo na frente, já não uso mim. Eu tenho que usar eu. Então, isto é para eu fazer. Aí sim. Aí eu tenho que usar o eu. Agora, para mim fazer está errado. Então, é importante que conheçamos também a nossa própria idioma, porque é através dele que nós vamos comunicar o Evangelho. É através dele que nós vamos ensinar a palavra de Deus. Então, é importante conhecermos o nosso idioma. E no curso do bacharelado também temos português, nós temos apologética cristã, né, que é a defesa da nossa fé. Nós vamos ver também sociologia geral e contrapondo, mas numa perspectiva bíblica, a sociologia tem uma perspectiva bíblica, porque vai contrapor essa sociologia atual aí, que está impregnada, e a filosofia atual também, moderna, impregnada de conceitos equivocados, né, tal como ideologia de gênero, etc., e tantas outras áreas aí que eles entram, e não tem a ver. Por exemplo, a sociologia mesmo diz que ela não orienta, né, ela apenas constata os fatos sociais, mas ela não orienta. Nós vemos hoje a sociologia orientando, querendo impor, em nome da sociologia ou da pseudociência, porque não tem comprovação científica, não é ciência. Da pseudociência querem impor a ideologia de gênero e usam pessoas que eram conceituadas, que eu já falei aqui semana passada sobre Margaret Mead, que ela foi uma antropóloga que fez um estudo que, natural, normal, científico, ela apenas constatou como é que se comporta o homem e a mulher em determinadas sociedades. E os teóricos da ideologia de gênero pegam para ter um cunho científico, usa o nome de Elizabeth Mead para dizer que, para comprovar que é cultural a questão do sexo. Não tem nada a ver com cultural. Isso aí, a Mead nunca disse isso, ela nunca constatou isso. O homem, nas culturas que ela nos examinou, continuava sendo homem. As mulheres continuavam sendo mulheres. Só que o papel de cada um dentro de determinada sociedade é justamente a cultura que determina a forma de cada um se comportar. Até deu exemplo, por exemplo, na Índia, os homens andam de mão dada como se fosse namoro. Para a nossa cultura, seria a pessoa que estivesse namorando, mas não, é normal, na cultura deles. Mas eles continuam sendo homens, não deve ser homem por causa disso. Na Rússia, por exemplo, os homens mesmo saudam um ao outro com selinho na boca. Mas eles continuam sendo homens. É a questão cultural deles, que para mim é estranho ver dois homens aqui dando selinho na boca. É estranho. Mas para eles é o normal. Mas eles não deixam de ser homem por isso. Então não podemos usar em nome da ciência, ou querer usar a ciência para tentar comprovar uma coisa que não tem base científica. Então, isso aí é algo que eles fazem justamente propositadamente, né, para enganar as pessoas. Pois bem, então vamos voltar aqui para o nosso
nosso tema de hoje, que é o aconselhamento bíblico. É muito importante nós tratarmos disso no curso teológico, tá? Porque o pastor, o líder, um professor de escola dominical, ele vai ser um conselheiro. Queira Deus que cada crente fosse um conselheiro. Infelizmente, nós não temos, os crentes da igreja, nem todos estão preparados para esse tipo de coisa, porque muitas vezes a pessoa se envolve com tanta religiosidade, esquece de analisar as coisas tendo os parâmetros bíblicos e acaba dando maus conselhos. Então, normalmente, quem dá os conselhos, quem faz o aconselhamento, são os pastores, são, às vezes, o professor de escola, que é um líder de jovem, às vezes o jovem vem buscar um líder de jovem para abrir o coração e precisa de um conselho, é alguém que está muito próximo a ele, né, que tem afinidade. Isso é muito importante, ter uma noção de que se passa, como é que se deve se realizar um aconselhamento dentro dos parâmetros bíblicos. Né? Então, na realidade, a palavra aconselhamento vem do grego de teleios, que significa plenitude ou maturidade, fato de ser inteiro, completo, maduro em Cristo. Né? Então, para que essa maturidade aconteça, outras palavras nos ajudarão a entender o que é aconselhamento. Né? Por exemplo, Paráclitos, que é um dos aspectos da obra do Espírito Santo, ele é o Paráclito, ou seja, intermediador. Né? Essa palavra pode significar aquele que consola, aquele que convida, aquele que exorta ou conforta alguém, chamar alguém para estar ao lado de. Né? Isso tem todo esse significado, a palavra paráclito no grego, e vai depender muito do contexto onde ela está inserida para entender qual desses significados seria aplicável a paráclitos. Outra é notesis, né, que é o nutesis, que significa admoestar, exortar e aconselhar. Nutesis, no grego, significa isso aí. Então, desta forma, nós podemos dizer que o aconselhamento bíblico é animar, encorajar, confortar e trazer a esperança de que a mudança é possível. Não é? É ensinar o irmão a viver uma vida agradável a Deus. Então, no aconselhamento, nós vamos orientar as pessoas que têm dificuldades em alguma área de suas vidas de seguirem de forma correta, da forma que Deus quer, de forma bíblica, as suas vidas. Então, o aconselhador, ele tem que ter isso em mente. E muito cuidado, justamente também para não querer usar os seus parâmetros pessoais, as suas ideias pessoais no aconselhamento. Tem que ser justamente o princípio bíblico. Né? É ensinar o irmão a viver uma vida agradável a Deus, ajudando com suas dificuldades, exortando também a permanecer firme na fé em Cristo. O apóstolo Paulo, aliás, o escritor aos Hebreus, ele mesmo diz que não deixando a congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros a permanecer firme na fé. Esse é o papel do aconselhamento. Às vezes, eu falo de aconselhamento, às vezes as pessoas querem fazer uma comparação com a psicologia. Tem muito a ver, sim, com a psicologia, mas em alguns aspectos o aconselhamento ele vai muito mais além do que o papel do psicólogo. Normalmente, quem faz psicologia, ele não pode orientar a pessoa a tomar decisões para a psicologia, isso é até antiético. O próprio paciente é que tem que achar as suas saídas, ele apenas é ali um ouvinte, um ajudador, para que ele chegue às suas conclusões e daí tome a sua direção, as suas decisões que queira para a sua vida. Porém, no aconselhamento bíblico, o aconselhador, ele dá orientação sim, ele mostra o caminho pela Bíblia Sagrada, o caminho a seguir. Na realidade, eu até gosto de dizer assim, a psicologia, na realidade, ela nos ajuda mais a encontrar o problema, descobrir realmente qual é o problema. Mas quando chega na parte de encontrar a solução, ela peca, ela tem dificuldades. Não é? Mas a Bíblia não. A Bíblia tem resposta para tudo que você precisa, meu irmão, viver feliz, de forma agradável a Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo que você necessita. Então, a psicologia se vale de teorias seculares para procurar ajudar no tratamento do problema pessoal.
Mas alguns psicólogos cristãos que tentam integrar a psicologia, adicionando seus tratamentos, verdades bíblicas, alguns tentam fazer isso. E o problema é que, ao tentar conciliar a psicologia secular ao cristianismo, o terapeuta pode induzir os crentes a uma teologia liberal, rejeitando também aí o sobrenatural de Deus e repudiando a autoridade das Escrituras. A linha que separa a ciência da revelação escriturística se torna muito tênue, faz com que se entre em conflito, pois para o cientista, aquilo que não tem respaldo científico não tem valor, mas para a Bíblia não. Porque se não tem valor para o cientista, para o psicólogo, se ele não for um psicólogo crente que aplique princípios bíblicos no seu tratamento psicológico, então, cientificamente, a ciência não bate bem com a Bíblia. Né? Desta forma, se despreza a revelação bíblica, porque a ciência ela exige provas, ela exige o experimento. E nem tudo que está revelado na Bíblia é possível constatar pelo experimento. Não só na Bíblia, em todos os aspectos da vida. Tem a filosofia tem verdades filosóficas que não tem experimento que comprove. Como você vai comprovar o ser? Não tem como comprovar. Como você vai comprovar algo que não é palpável, que não é tangível? Você não tem como comprovar. São coisas racionais, coisas da alma, por exemplo. Você não tem como comprovar cientificamente. E dentro da própria psicologia sabemos que não tem. É difícil você repetir um experimento, porque cada problema é um problema, cada pessoa é uma pessoa distinta. Não tem duas pessoas que pode passar até pelo mesmo problema, mas a reação a esses problemas são totalmente distintas. Tomo como exemplo, por exemplo, minha esposa e eu. Somos 30, estamos há 30 anos casados. Completamos agora no ano passado 30 anos de casado. Tivemos nesses 30 anos as mesmas experiências. E essas experiências que vivemos juntos, para mim, eu reagi de uma forma. Para minha esposa, ela reagiu de outra forma, distinta. Tem experiências que, às vezes, eu digo para ela assim, poxa, filha, aquele momento que nós passamos, foi um momento, que experiência boa tivemos. Ela disse, nem me falem isso. Ou seja, para ela não foi boa, mas para mim foi, mas para ela não foi. E isso respeitamos. Porém, vemos o mundo distintamente. O homem, cada um vê o mundo só da forma dele. Eu não consigo ver o mundo no prisma de outra pessoa, porque não tem como. Cada um de nós somos indivíduos, como o próprio nome diz, indivíduos, né? Somos indivíduos autônomos e cada um tem uma reação distinta das mesmas experiências. Então, a psicologia, como é que vai analisar? Ah, passou a mesma experiência, aquela pessoa passou uma experiência traumática, essa aqui também passou pela mesma experiência traumática. Mas a reação dessa pessoa A é distinta da reação da pessoa B. Aquela experiência traumática para a pessoa A teve uma conotação diferente daquela que passou pela mesma experiência, a pessoa B. Então, isso é difícil. Você, pelo experimento, achar uma solução comum. Não tem como. Mas a Bíblia, ela nos traz soluções individualizadas, porque nós cremos no sobrenatural de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós cremos nele e a ação dele, que fala ao nosso espírito, que conversa com o nosso espírito, ele nos orienta a como achar as soluções. Então, assim não podemos realmente juntar a ciência comum, ciência humana, com a ciência da Bíblia. A Bíblia é uma ciência, é um conhecimento. Né? Mas o princípio bíblico é diferente do princípio humano. Porque sabemos que o princípio humano é falho, cheio de defeitos, está contaminado pelo pecado. Pois bem, entre aconselhamento bíblico e a psicologia, existem 4 formas de abordar. Existe a forma espiritualista, que para a psicologia não tem valor, porque é uma ciência. A espiritualidade na psicologia não tem valor. Né? Já na teologia, diz que só através da Bíblia Sagrada é que temos as respostas a tudo. Nas perspectivas não cristãs, os dois são paralelos, separados e iguais ao mesmo tempo. Ou seja, perdão, outra abordagem é a perspectiva não cristã. Já a ciência tem valor para a psicologia
E para a teologia, a religião traz culpa e complica a vida. Veja só como não dá para conciliar tanto assim, né? Então, existe uma perspectiva espiritualista que para a psicologia não serve e que serve para a teologia. Já para, na perspectiva não cristã, a psicologia é uma ciência que tem valor. Já para a teologia, a religião traz culpa e complica a vida. Então, para a psicologia, para a ideia não cristã, a religião só traz culpa. A religião não soluciona a vida de ninguém. Mas para a abordagem que os dois são paralelos, separados, iguais, que os dois mundos são diferentes. A psicologia e a teologia são diferentes. São duas áreas distintas, mas são duas áreas importantes. E aí existe também aqueles que veem de uma forma de integrar os dois como um complemento uns dos outros. A teologia complementa o que falta na psicologia. Então, tem como integrar? Talvez, em alguns aspectos, talvez tenha como se integrar. A psicologia é muito bom, como eu disse, para detectar o problema, mas para solucionar, só a Bíblia Sagrada tem resposta aos questionamentos dos homens. A gente vê isso nos Salmos. Os Salmos muitos salmos que nós temos na Bíblia são questionamentos do homem em relação à sua vida. E não só no outro livro poético aqui, livro de Eclesiastes, é o homem questionando o que é a vida. Né? Diz que tudo é vaidade. Quer dizer, o que é a vida? É a pergunta comum aqui no livro de Eclesiastes. Agora, que existe conflito entre as duas posições, existem. Não que elas sejam completamente antagônicas, mas porque aqueles que fazem abordagem científica, no caso da psicologia, e aqueles que fazem abordagem teológica, no caso da Bíblia, essas pessoas que abordam fazem essa abordagem de uma forma superficial e, às vezes, com preconceitos. Não é? A psicologia tem feito um bom trabalho a observar o comportamento humano. Se tornou uma forma muito boa de descobrir a verdade através da observação. Crabbe, por exemplo, um grande escritor, Lawrence Crabbe, escreveu um livro chamado Princípios Básicos de Aconselhamento Bíblico. Ele diz o seguinte: os psicólogos têm exercitado suas mentes e anos e trouxeram grandes quantidades de informações e técnicas úteis, tais como testes de inteligência, métodos para ajudar uma pessoa gaga a parar de gaguejar, então contribuíram tremendamente para a nossa compreensão da razão pela qual as pessoas respondem a certas formas de estímulo, como as pessoas pensam e como o pensamento se relaciona com as ações e as emoções, e os estágios de desenvolvimento pelos quais passam as crianças. Eu creio que a psicologia, como disciplina plenamente secular, como a odontologia, a engenharia, tem um verdadeiro valor. Agora, segundo ele, diz o seguinte: minha preocupação é identificar os conceitos básicos sobre as pessoas e seus conceitos e seus problemas, advogado implicitamente pela psicologia secular e à luz das escrituras, e ver tais conceitos como totalmente inadequados como estrutura fixa e confiável do aconselhamento. Então, somente as escrituras podem dar a estrutura necessária. Os esforços da psicologia, embora esclarecedoras, em muitos aspectos, são úteis para o conselheiro em busca de um fundamento adequado quanto âncora flutuante seriam para o navio em águas tumultuosas. Então, a psicologia, ela nos ajuda em determinados pontos, mas existe um determinado ponto dali para frente, só a teologia, só o aconselhamento bíblico, somente a Bíblia poderá dar continuidade a esse tratamento. E um tratamento que vem dando resultados, graças a Deus por isso. Deus tem dado resultados. Nós vemos que, meus irmãos, a psicologia pode até mudar, ajudar algumas pessoas em alguns tratamentos, mas eficácia somente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente vê pessoas com traumas grandíssimos, traumas desde a infância, e quando a pessoa se converte, aprende, pratica a palavra de Deus, essas pessoas mudam sua atitude para com o mundo, para com esse trauma, aprende a perdoar. Um dos grandes problemas do ser humano é a falta de perdão. As pessoas têm seus traumas,
tem as suas amarguras com determinadas pessoas que passaram por sua vida, que causaram esses traumas, pais, tios, mães, irmãos, parentes, amigos, professores, etc. Alguma dessas pessoas, marido, mulher, traumatizou essa pessoa de alguma forma, seja na infância, seja na fase da adolescência, jovem ou adulto, e a pessoa não aprendeu a perdoar. E quando ele aprende pela palavra de Deus, ontem mesmo estava ouvindo testemunho do pastor Lira, o missionário Lira, estávamos jantando junto ontem e conversando sobre o testemunho dele, muito interessante. Ele que diz que ele nasceu, ele foi gerado para ser um vingador do seu avô. Mataram o avô dele, então a mãe dele, que era uma jovem, via que os irmãos dela não tomaram nenhuma atitude para vingar o seu pai que tinham matado. Ela foi, buscou um sujeito, que era tipo um pistoleiro, e era até casado esse sujeito, mas ela foi lá, um valentão lá, e gerou um filho dele só para que esse filho que ela gerasse, ela treinou esse filho, que era o pastor Lira, ela treinou o pastor Lira para matar quem matou o seu pai, no caso, o avô do pastor Lira. E ele diz que dos 10 até os 16 anos, ele aprendeu a manusear armas, a atirar e tudo mais. E com 16 anos, ele estava pronto já para vingar o avô. Diz que estava tomando já já bebida, já com 16 já bebia sua cachaça. E até que um dia um irmão, um crente, fez um culto na casa dele e ele foi o único a se converter e aceitou a Jesus. E Deus mudou a vida dele. E mais tarde ele encontrou aquele sujeito que matou o seu avô. E em vez dele. Ele até brinca, ele diz assim: eu troquei o 38 por uma 66, que é a Bíblia Sagrada. E diz que encontrou numa praça, a cidade, todo mundo pensava que ele ia vingar o matador do seu avô. Ele chegou para ele, o sujeito estava bem velhinho, já tremendo-se todo. Ele falou assim: olha, eu não vim, se preocupe, que eu não vou lhe fazer mal, não. Eu vim dizer para você que eu te perdoo e vim lhe dar um abraço. E lhe dar o Novo Testamento, entregou o Novo Testamento para ele. Ou seja, todo aquele trauma, a forma que esse pastor foi gerado, a mãe dele, o perdão resolveu o problema. Mas por que ele chegou no perdão? A Bíblia Sagrada mudou a vida do pastor Lira. Ele muda o conceito, ele muda os traumas, ele muda nossos valores, nossa forma de ver o mundo. Então, através de um aconselhamento, a gente pode orientar as pessoas a ver pela Bíblia Sagrada a solução para a sua vida. Então, o aconselhamento bíblico é muito importante para nós aprendermos de como orientar as pessoas a tomarem atitudes que venham trazer soluções para a sua vida, para que venha ter valor, aliás, e repercussão interna na vida da pessoa. E quantas pessoas no mundo hoje foram libertadas pela palavra de Deus? Quantas pessoas, né? Crabbe ainda diz o seguinte, que a situação calamitosa do homem se dá por 4 tipos de separações distintas. Primeiro, o homem se separou de Deus em primeiro lugar, e isso lhe trouxe os mais variados problemas espirituais. Depois, ele se separou dos demais homens, se tornando egoísta, trazendo problemas sociais e de relacionamento com os demais homens. Também ele se separou da natureza, causando danos ecológicos e trazendo-lhe problemas físicos. E também ele se separou de si mesmo, o que lhe acarretou problemas psicológicos. Então, esses 4 tipos de separações que o homem provocou, tem trazido problema. Tem trazido problema não só para ele, como para os demais. Por isso, nós temos aí, na situação que vivemos hoje, não é? Pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas que talvez não sabem qual a sua identidade, e vemos muitas dessas pessoas dentro da igreja, crentes que nasceram já no meio evangélico, que não têm uma identidade. Não digo uma identidade denominacional, não. Estou dizendo uma identidade com Cristo, uma identidade cristã. A pessoa é só apenas religiosa. Ela frequenta a igreja, ela é dizimista. Às vezes, são pessoas que têm uma vida atuante na igreja. É um professor de escola dominical, é um líder de um departamento, componente de um conjunto, de um coral, de uma orquestra. É um líder que está à frente de uma igreja, pastoreando até, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, auxiliar.
Nós encontramos pessoas que ainda precisam libertar certas áreas de suas vidas, porque ainda está ali amarrada, está ali presa, porque essas pessoas não entregou, não fez uma entrega total ainda ao Senhor. Então, temos que, se houve separação, nós temos que nos voltar. O Evangelho nos religa, por isso que a palavra religião, religare, ou seja, religação. O Evangelho nos religa a Deus, nos volta a ter comunhão com Deus. E nós temos, como aconselhadores, que fazer isso, e mostrar para a pessoa que determinadas atitudes que elas estão tomando estão fazendo com que elas sofram mais. A falta de perdão, eu comparo o seguinte, como eu falei aqui, o perdão é um dos maiores problemas que as pessoas têm no mundo hoje, aprender a perdoar. A falta do perdão é como aquelas rodas, aquelas bolas de chumbo que as pessoas levam presas aos pés, que antigamente os presos levavam aos pés. Que a pessoa vai arrastando por toda a vida, aquele peso vai tornando cada vez mais. E quando ela vê a pessoa, ou pensa, ou se fala no nome da pessoa que a feriu, essa pessoa se sente deprimida, essa pessoa se sente com raiva, não consegue encarar essa pessoa de uma forma natural. É aquele peso muito grande sobre a sua alma. Mas quando nós aprendemos a perdoar, esse peso sai todo, sai das nossas costas esse peso. Muitas pessoas, às vezes, estão enfermas fisicamente, está com gastrite, está com problema de saúde, enxaqueca, às vezes até um câncer, por falta de perdão, falta de perdoar. Porque vem carregando o estresse que esse problema vem trazendo ao longo dos anos, todo esse estresse, e vem acarretando esse problema, e acaba a pessoa sofrendo. Então, nós temos que seguir pelo que a Bíblia ensina. Então, o aconselhamento bíblico é muito importante, nós que temos que orientar as pessoas pela Bíblia Sagrada, como se proceder. Né? Por isso que é importante também o curso teológico, porque para que eu oriente pela Bíblia, eu tenho que saber como usar a Bíblia corretamente. Tem muita gente que usa a Bíblia como nossa sorte, lança só a porta do dedo lá e fala, como se fosse Deus falando alguma coisa ali diretamente. Não, o texto ali tem um contexto. O texto ali tem um tema, tem um assunto que está sendo tratado ali e que às vezes não é aplicável para mim naquele momento. O assunto não é aquele que eu estou querendo buscar a resposta. Ah, pastor, mas comigo funcionou. Então, a sua experiência vale mais do que a Bíblia Sagrada. Né? Muitas pessoas, não, eu usava isso, eu fazia assim e funcionou. Então, é o que eu digo. Tem pessoas que querem dizer que a experiência dela tem um valor maior do que a própria Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia ela é um livro que tem palavras. E essas palavras estão dentro de uma frase. Essas frases dentro de um contexto que vai ter o significado baseado no contexto que está colocado. Porque no português, por exemplo, existe uma palavra que pode significar N coisas. Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, serpente na Bíblia. Serpente na Bíblia pode significar um animal, uma serpente, que picou os israelitas por terem pecado. Serpente pode significar Cristo. Jesus mesmo disse, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o filho homem seja levantado. Então, aquela serpente lá no deserto de metal, que foi levantada numa haste, e aí todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado, Jesus está dizendo que ele, tal como aquela serpente é ele. E a serpente é Jesus. Serpente também pode ser prudência. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Serpente não tem pálpebras, ela não fecha o olho. Então ela dorme de olhos abertos. Então ela está sempre prudente. Né? Por isso que fala, a serpente também aqui não significa, então, a prudência. Então, vai depender do contexto, do significado das coisas. Então, você não pode lançar sorte à Bíblia, lançar o dedo lá, apontar e dizer que aquilo ali é aquilo ali. Então, para o aconselhador bíblico, ele tem a tarefa de orientar o seu aconselhando pela Bíblia. Mas, para isso, ele precisa conhecer a Bíblia. Por isso, eu estimulo você, prezado ouvinte, e também o assistente aí no YouTube, nós convidamos a você a fazer um curso teológico para te orientar, te ajudar, te ajudar demais. Né? A teologia, para mim, tem sido uma grande bênção, porque ela tem me orientado, tem me ajudado no ministério que Deus tem proposto para mim. Graças a Deus por isso. Tem muito ajudado isso aí. Então, a obra do Espírito Santo na nossa vida, a obra
da cruz de Cristo em nossas vidas, isso, meu irmão, não tem valor. Não tem como explicação científica para isso. Né? A obra de Cristo na cruz do Calvário e também a autoridade do nome de Jesus na vida de uma pessoa. Quando nós nos sujeitamos, quando nós nos sujeitamos ao homem, nós nos rebelamos. Mas como nós nos sujeitamos a Deus, nós vivemos segundo o que Deus determine e é uma bênção. Eu louvo a Deus por ter sujeitado a minha vida nas mãos do Senhor. E Ele tem cuidado bem de mim. Cuidado bem das minhas emoções, cuidado bem. Às vezes vem tanta coisa, vem desânimo, às vezes vem. Tem momentos que você precisa tanto de uma palavra, de uma orientação. Às vezes Deus usa alguém na igreja, Deus usa a pregação, às vezes Deus usa o pastor, às vezes Deus usa um amigo, às vezes até uma mensagem no WhatsApp de alguém que manda para nós uma mensagem, e aquela mensagem foi uma resposta que nós esperávamos de Deus. Então, o aconselhamento é muito importante. Né? Cristo fez na cruz do Calvário e a palavra de Deus nos ajuda demais, né? Nessa questão da vida cristã, da forma que possamos viver uma vida cristã abençoada. Pois bem, as qualidades para um conselheiro. Existem as qualidades humanas, são qualidades naturais. Ou seja, a capacidade de escutar, o conselheiro tem que aprender a escutar. Você não pode ser um falador, tem que ouvir as pessoas falar. Eu tenho dificuldade, às vezes, disso aí, porque eu falo muito também. Eu sei, eu reconheço isso. Né? Minha esposa diz, rapaz, você fala muito. Realmente. Mas, na hora do aconselhamento, eu tenho que ouvir as pessoas. Eu tenho que parar, faço meu esforço, para ouvir as pessoas, o que ela tem a dizer. Né? Eu creio que a dificuldade, no meu caso pessoal, é que, com poucas palavras que a pessoa diz, eu já entendi tudo que ela quer dizer. Aí eu me adianto. Aí, com isso, eu tenho que me controlar para deixar ela falar. Eu já entendi tudo que ela quer dizer, mas eu tenho que esperar ela falar, terminar de falar, desabafar, para poder eu dar o aconselhamento devido no momento certo. Né? Então, a capacidade de escutar. Então, nós temos que ouvir o aconselhado, né? Precisamos de um conhecimento imparcial e completo da situação. O que ele não está dizendo também, às vezes o aconselhado, ele não está falando algo, mas a sua atitude, os seus gestos, né? Ele está falando com alguma coisa, através da sua expressão facial, a gente vê se a pessoa está com raiva, se ela está, ao comentar determinadas coisas, se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está amargurada. Então, temos que também ler as expressões das pessoas que também falam também. E também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também tem que estar ali nos mostrando. A pessoa está falando, o Espírito Santo nos mostrando detalhes do que ela está falando, do que está se expressando fisicamente, para nós podermos ouvir e interpretar o conjunto da situação que a pessoa está passando. Então, o ponto mais importante no aconselhamento é ouvir. Se não ouvirmos as pessoas, também nós não vamos ouvir o Espírito Santo. Temos costume de ouvir as pessoas, né? E a capacidade também de demonstrar amor. Então, no aconselhamento, nós temos que demonstrar amor para com as pessoas, através da gentileza, de um caloroso e atencioso, né, com as pessoas, deixar a pessoa confortável. Então, e a humildade mesmo. Não temos resposta para tudo. O conselhador, ele não tem resposta para tudo. Tem determinado momento que ele vai dizer, olha, vamos orar juntos. Eu não tenho resposta para dar sobre isso, mas vamos aguardar, vamos orar, não vamos tomar uma atitude precipitada, vamos orar juntos, pedir uma resposta a Deus, uma solução para Deus, pedir a Deus uma solução para esse problema, e assim nós vencemos juntos, caminharmos juntos com aquela pessoa. Outra vez, em outro momento, o aconselhador tem que ter maturidade, tem que ser uma pessoa madura, não uma pessoa precipitada, uma pessoa neófita. Né? Uma vez, estava comentando com minha esposa assim, tinha na Venezuela uma senhora, mãe de uma colega do filho da escola, que queria se aconselhar com uma mulher, cara, queria se aconselhar com o meu filho, que tinha na época 17 anos. Aí vinha lá em casa, essa mulher quer conversar com meu filho o quê? Eu conversava, não, é que ela vem pegar os conselhos. Conselho. Quer dizer, um menino de 17 anos tem para aconselhar uma mulher de 50 e pouco. Então, quer dizer, é uma situação que ele ficou sobressaltado e, graças a Deus, não era nada também que veio trazer maiores complicações. Pois bem, mas tem que ser madura a pessoa, significa idade, significa maturidade. Né? Pois bem, o aconselhador também
tem que ter qualidades espirituais. O conselheiro tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, um conselhamento íntimo com quem é o verdadeiro conselheiro, que é Deus. Né? Ele deve ter conhecimento da palavra de Deus, porque ele tem que ouvir a pessoa e ver onde se encaixa aquela situação na palavra. E às vezes até a Bíblia tem casos de pessoas da Bíblia que passaram por aquele mesmo tipo de problema e a Bíblia nos dá uma orientação de como sair daquele problema. Né? Ter consciência também da sua autoridade como discípulo. E o conselheiro deve entender que a sua autoridade depende da sua capacidade de submissão a Deus. Se eu não sou submisso a Deus, não sou submisso a meus pastores, então como é que eu vou aconselhar os outros? É o mal que nós temos hoje. Pessoas que querem que os outros façam algo, porém, ele mesmo não faz. Então, temos que ser o exemplo. A Bíblia diz ser o exemplo dos fiéis. Então, o conselho deve praticar os dons espirituais, o discernimento em relação aos nossos pensamentos de Deus. Aí, tem momentos que tem que discernir. Senhor, isso aqui que a pessoa está falando, às vezes a pessoa fala e cai em contradição, sempre pode ser uma falsidade, uma coisa falsa, uma coisa errada, algo que a pessoa está escondendo, que não está passando tudo. Por exemplo, às vezes nós vamos aconselhar, uma irmã vem busca a gente para pedir aconselhamento conjugal. E nós vamos falar com essa irmã. Ela, na realidade, às vezes, e muitas vezes, essa irmã, ela quer colocar o pastor ou o conselheiro como um aliado dela contra o marido. E às vezes o problema é ela mesma. Houve casos assim, eu me lembro de um caso que a irmã dizia, meu marido não quer vir para a igreja, é mulherengo, é isso, aquilo, outro, e tal. Ele realmente ele não se firmava, vinha à igreja, vinha se reconciliava, depois não vinha mais à igreja, e ficava nisso. Um dia eu e minha esposa fomos visitá-los em suas casas e vimos a maneira que ela tratava o marido em casa. E chamamos depois a parte a ela e falei, minha irmã, o problema não é seu marido, é a senhora. Olha a forma que a senhora trata o seu marido, como é que seu marido vai ver? Se ele não vê mudança na sua vida, como é que ele vai mudar a dele? Ele que não tem temor do Senhor. Né? Então, às vezes é a atitude da pessoa, isso pode acontecer também em relação ao contrário. No caso aqui foi uma irmã, mas pode ser um irmão que não dá exemplo em casa com a sua esposa, como é que quer que ela se converta? Não é? Como é que você quer que ela seja o que você quer? Então, não busque, a pessoa não pode permitir o conselheiro em ser aliado do aconselhado para contra alguém. Não, de maneira alguma. Toda a história tem duas versões, então o conselheiro tem que ser neutro. Ele tem que ser neutro, tem que pedir o discernimento do Espírito de Deus para saber como tratar aquela questão. Às vezes, o tratamento ou a resposta do aconselhador ou do conselheiro parece até absurda, mas ele está impulsionado pelo Espírito de Deus a orientar a pessoa daquela forma, porque ele está vendo pela revelação do Espírito Santo, pelo discernimento do Espírito de Deus, que a coisa não é bem daquela forma que a pessoa está contando para ele. E ele deve estar também no processo de santificação, sempre tratável e vulnerável ao quebrantamento. Então, santificação é importante. E também o conselheiro, além de qualidades naturais, qualidades espirituais, deve ter também qualidades intelectuais. Há pessoas que demonizam a intelectualidade. Pensam que coisa de ser intelectual é coisa do outro mundo, coisa do mundo. Né? Então, quer demonizar isso como se fosse algo incompatível com a vida cristã, uma vida cristã saudável, mas o conselheiro deve reconhecer os seus limites. É de muita ajuda estudar e conhecer os princípios de aconselhamento. Ele deve reconhecer seus limites e buscar ajuda a um conselheiro experimentado. Há impedimentos para ser um bom conselheiro. Há alguns fatores que podem impedir a efetividade do aconselhamento. Por exemplo, uma vez o conselheiro quer sempre precisar sentir-se necessário, né? Sentir que os outros precisam dele. Aí é um problema sério. Porque aí ele quer viver a vida da outra pessoa. Não pode ser assim. Né? A instabilidade emocional destrói a autoridade do conselheiro. Se ele não tem uma estabilidade emocional, como é que ele vai ser um exemplo e vai orientar alguém? A atitude também de pré-julgamento, de preconceitos. Então, o conselheiro tem que tomar cuidado com isso aí. Né? A fofoca
outro problema sério. O conselheiro tem que aprender a ouvir e não contar para ninguém. Às vezes, nem para o seu cônjuge. Normalmente, nem para o seu cônjuge. Lembro de uma irmã, lá em Portugal, contou algo para minha esposa. Falou assim, irmã Clécia, é só para a senhora, não conta para ninguém. Não contava só para a senhora, por favor, fique só entre nós. Ela contou o problema lá, particular dela. Passou-se a semana. No domingo seguinte, ela veio contar para mim. Aí eu falei assim, foi, mano. E a irmã Clécia não lhe contou, não? Eu falei assim, não, não me contou nada, não. Aí ela chamou a minha esposa, falou assim, irmã Clécia, só não contou aquilo para o pastor, não. E a minha esposa disse, mas você não pediu segredo? Você não pediu para contar a ninguém? Eu não contei, não. Aí ela falou, mas é seu marido, é meu marido. Não, você pediu segredo, é segredo. E assim deve ser. Graças a Deus, a minha esposa, nós temos esse tratamento entre nós. Se alguém pede segredo a mim, fica comigo. Não tem que contar para ela. Se pede para ela, fica com ela. Não tem que contar para mim. Então, meu irmão, às vezes as pessoas não buscam ajuda de aconselhamento na igreja porque não se sente confiado. Porque conta algo ao conselheiro, o conselheiro conta para o seu cônjuge, e daí a pouco a pessoa está sendo com a sua vida exposta por aí. É antiético isso. Não é? Isso atrapalha. Se a pessoa confiou em você, a sua vida, algo, o segredo dela, fique com você. Então, o conselheiro tem que ser uma pessoa reservada nesse sentido. Você conta para a pessoa. Interessante que meu filho Adriel é a mesma coisa. Meus filhos, graças a Deus, também, Thaís, eles são a mesma coisa. Eles guardam, ficam ali com eles. Onde se alguém contava para ele, até eu conto uma coisa para ele, alguém conta para ele, não tem que contar para mim, não. Fica lá dentro. Quando meu filho estava sabendo disso, estava, mas a pessoa pediu o segredo, fiquei comigo. Quer dizer, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a fofoca, ela é um empecilho para o bom aconselhamento. Então, não aconselhar também pessoas do sexo oposto, sozinho. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque promove a aparência do mal. E o risco de envolvimento também emocional. Às vezes, por exemplo, vamos falar com nós como somos, pastores, às vezes uma mulher tem problema que o marido não lhe dá atenção, ela vem desabafar com a gente e tudo mais, mas o pastor dando atenção, ouvindo ela, acaba se apaixonando. Eu já vi caso disso. Comigo não passou, graças a Deus, mas já vi pastores relatando isso. A mulher se apaixonou por mim, tive que botar minha esposa para atender essa irmã, tive que botar minha esposa junto comigo, para evitar problema. E no gabinete dele tinha lá um tremendo vidro transparente, justamente para evitar problema. Mas essa irmã se apaixonou, começou a se declarar com o pastor. Por quê? Porque o marido não lhe dava atenção, o pastor estava dando atenção a ela para ajudá-la, orientá-la no seu problema, e ela acabou se apaixonando pelo pastor. Então, isso é problema sério. Então, evitar aconselhar sozinho uma pessoa do sexo oposto, sem que esteja alguém por perto, mesmo que a pessoa não ouça o aconselhamento, mas, como eu disse, um exemplo é isso, é um gabinete com um vidro transparente, porque, pelo menos, tira um pouquinho daquela privacidade total. A privacidade fica apenas no sentido auditivo e não visual. Então, isso ajuda muito também. Então, meus prezados ouvintes, meus caros irmãos, isso é apenas um aspectozinho sobre essa matéria que nós ministramos sobre aconselhamento bíblico. Aqui só dei nem cheguei nem um terço da matéria, né? Tem muitos aspectos que nós tratamos aqui. E eu convido você para fazer o curso teológico. Nós estamos em matrículas abertas. A STEADEB está de matrículas abertas. De segunda a quinta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite, de 8 às 22, às 20 horas, aliás. E é para atender, para você se matricular, fazer seu curso presencial, que funciona segundas às quintas-feiras. O médio é segunda e quarta, entendeu? E o bacharelado é segunda, terça, quarta e quinta. Então, você pode fazer esse curso, se matricular. As aulas começam agora, depois do carnaval, porém, nós vamos ter uma aula até experimental. Nós vamos convidar você, dia 31 agora de janeiro, próxima semana, vamos ter a aula de abertura. E vai ser uma aula experimental. Você que quer conhecer, é gratuito, você não vai pagar nada para essa aula. Você vem para a STEADEB e às 19 horas nós vamos receber você lá na STEADEB no dia 31 de janeiro. E compartilha ali com você aquela aula experimental, mostrar para você como é que funciona a teologia, o que é a teologia, e você vai, justamente nesse momento, decidir se você quer ou não fazer um curso teológico.
Mas eu te convido, venha gratuitamente, você não vai pagar nada por essa aula experimental, dia 31 de janeiro. Venha, que você é bem-vindo em nosso meio. Isso para o curso presencial. Nós também temos outro sistema. Para você que não pode, não tem condições de fazer o presencial, eu aconselho fazer o presencial. Porém, se você não tem como fazer o presencial, por questão de trabalho, tem pessoas que trabalham em dias distintos, então não tem como estar todo dia no seminário, então recomendamos você fazer o semipresencial. Nós temos em Natal núcleos aqui em Natal, na Zona Norte, na Zona Sul, funciona esse final de semana, tem vários núcleos funcionando, e também temos no interior do estado. Você pode levar até um núcleo da STADEP para a sua igreja aí, pastor, do interior do estado. Você é só conseguir 30 alunos. Precisamos apenas de 30 alunos. Forma a turma de 30 alunos e nós levamos o curso aí, mandamos os professores, levamos o material didático e uma vez por mês, um final de semana por mês, que pode ser no sábado de manhã de tarde ou no sábado à tarde, domingo pela manhã. São 2 matérias por mês. Você leva o material didático, a aula, a gente dá uma síntese em 5 horas aulas para cada matéria, e você leva o material para estudar, preparar os trabalhos e estudar para a prova, que no módulo seguinte, ou seja, no mês seguinte, no próximo encontro, você vai fazer a prova e entregar o trabalho que você fez durante aquele mês. É o sistema semipresencial que temos na capital e no interior do estado, e estamos formando vários núcleos. Aqui na Eboé, já tem com vários pastores do interior que estão interessados a levar para os seus campos eclesiásticos o curso teológico da STADEB. STADEB está há 38 anos formando líderes, formando obreiros para a Seara do Mestre. Existem outros seminários por aí, você vai encontrar seminários, muitos deles até vendendo livro. Material didático excelente até, bem impresso, bem organizado, porém, quem é que vai dar aula? E qual o nível que está dando ali? Qual a carga horária? Como é que a pessoa está estudando? Tudo isso aí tem que levar em conta. A pessoa vai mais barato. Tem uma que até diz que é de graça. Mas quando você for. É de graça, não paga nada. Mas ele paga a matrícula, ele está te enganando. Porque quando você tem que comprar o material didático, vai comprar, tem que comprar o livro. Na compra do livro, você está pagando a mensalidade. Então, tem gente até enganando. Então, tome cuidado. Agora, a TEADEB é da nossa igreja, é uma instituição que está cadastrada, está registrada no Conselho de Educação Religiosa da CJDB. É uma escola que tem autorização permanente pela Secretaria Estadual de Educação para funcionar como curso livre de teologia. Então, temos toda uma instituição com toda uma idoneidade. Os professores são qualificados, não é? Professores que estão há anos ministrando, outros que já foram até alunos nossos e que hoje são professores da STADEB. Então, venha para a STADEB, contamos com a sua presença, você que está aí no YouTube nos assistindo, você que está aí na rádio nos ouvindo, olha, venha para a STADEB, seja um STADEBiano, né? Se venha estudar na STADEB, com certeza a sua vida será diferente. Você terá outra forma, você verá Deus. Esse é o testemunho de muitos alunos. Pastor, eu vejo Deus da forma completamente diferente que eu via antes de fazer o curso teológico. Então, que Deus abençoe. Nosso programa já terminou, já passamos 5 minutos do nosso horário e estamos deixando só esse recado. Se matricule. As aulas começam depois do carnaval, mas dia 31 eu te convido. Dia 31, próxima quarta-feira, você venha para a STADEB, na rua Doutor Celso Ramalho, número 70, Lagoa Seca. Ou então pelo telefone 3223-1203. Ali marca dá seu nome e o seu telefone. Você se inscreva assim, para a gente saber que você está indo lá fazer essa aula experimental. Te convocamos, você não vai pagar nada por isso. Só vai pagar a passagem ou a gasolina para ir até o STADEB para assistir essa aula. Às 19 horas, dia 31, aula inaugural e experimental da STADEB no ano letivo de 2018. Então, que Deus abençoe a todos. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, já vamos entrar com as matérias, como hoje seremos dentro das matérias do curso médio de teologia. Aí nós vamos fazer a síntese de algumas, não de todas, porque tem matéria, por exemplo, grego e hebraico, não tem como eu fazer uma síntese para você numa rádio. Isso aí, idiomas é mais difícil. Mas as matérias teológicas do bacharelado, nós vamos trazer também a vocês, porque aqui nós tratamos no bacharelado. Não é um nível mais avançado da teologia, mas venha, assista. Próxima quinta-feira, às 13 horas, estaremos aqui de volta com mais um programa de Estender em Foco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.